Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Que alegria estar com você. Nós estamos aqui mais um dia para meditarmos na Palavra de Deus. Hoje, Juízes, capítulo 8. Eu queria muito, meu irmão, exortar você para não desistir. Todas as pessoas desse grupo, nós somos quase 800 pessoas, têm um privilégio. Nós podemos ler um capítulo da Bíblia por dia e receber todos os dias um vídeo explicando este capítulo. Também, meu querido irmão, nós temos orado por você todos os dias. Continue também orando pela sua vida, colocando a vida de todos que estão nesse grupo também na presença do Senhor. E você tem sido exortado a mudar. As exortações, elas vêm da parte de Deus, e quando o Espírito atua no nosso coração, elas fazem sentido e nós obedecemos à voz do nosso Senhor. Vamos, sem demora, para Juízes, capítulo 8, continue. Já estamos caminhando para a metade desse livro e daqui a pouquinho para o final dessa jornada. Nós vamos terminar juntos com a graça do Senhor. Ele é de nos dar vida e saúde para terminarmos essa jornada juntos e, de preferência, meu querido irmão, fazendo isso em família. Leia a Bíblia com a sua família, ore com a sua família, busque o Senhor a partir da sua casa e com certeza você vai ter uma experiência memorável. Capítulo 8, então, mostra que a continuidade. Capítulo 7 foi a derrota esmagadora dos midianitas. 300 homens derrotaram aquele exército. O texto no capítulo 8 vai dizer que 120 mil homens morreram. E eram só 300, hein? E preste atenção no que acontece. Ali os reis saem correndo. E o texto vai nos dizer, lá no capítulo 7, que Oreb e Zebe foram mortos pelos homens aí de Efraim. E os homens de Efraim chegaram para Gideão e disseram: olha, Gideão, o que é isso que você fez? Você não nos chamou para a guerra? Quer nos privar disso? Porque vamos lembrar que os heróis de guerra eram lembrados. Os que não iam à guerra eram tidos como covardes, além das possíveis vantagens em caso de vitória, que eram os despojos. Então Efraim vai cobrar Gideão. E Gideão agora tem uma solução interessante. Diz o versículo número 3, o versículo número 2, que ele diz assim: que mais fiz eu agora do que vocês? Não é fato que poucos cachos de uva deixados por Efraim são melhores que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes, Oreb e Zebe. O que pude eu fazer em comparação com o que vocês fizeram? Olha só, Oreb e Zebe, que eram dois príncipes, foram mortos por Efraim. Gideão aqui usa de sabedoria. Ele usa uma palavra branda para desviar o furor. O livro de Provérbios diz isso. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra insensata suscita a ira. Tem pessoas que não cuidam do que falam. E eu costumo dizer que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Há uma frase que diz que o homem é senhor daquilo que do seu silêncio, daquilo que se cala, mas escravo daquilo que se fala, daquilo que ele fala. Então, se você pronuncia algo, você pode trazer uma contenda, levantar uma discórdia, você pode ferir. Eu já vi casamentos acabarem por causa de palavras insensatas em horas inoportunas, e já vi também situações muito difíceis serem resolvidas com palavras sinceras, às vezes difíceis de serem ditas, mas ditas da maneira correta e de forma branda, porque a palavra branda dizia o furor. É mais ou menos aquela história, né, que a gente já escutou muitas vezes, do menino que escreveu a carta para o pai. Ele estava estudando, e ele escreveu uma carta dizendo assim: pai, manda dinheiro. Aí o pai recebeu aquela carta e ficou bravo, e a mãe o pegou dizendo: não vou ajudar mais, não quero saber. E a mãe falou: o que foi, meu bem? Ele disse: olha o que esse menino escreveu, pai, manda dinheiro. Aí a mulher, muito sábia, pegou aquela carta e falou assim: não, mas isso está escrito não, meu amor, está escrito aqui: pai, manda dinheiro. Aí o homem falou assim: quanto é? Né? Então a maneira de falar, às vezes, é mais importante que o conteúdo. E aqui Gideão teve essa sabedoria da parte de Deus. Só que isso demonstra, irmãos, como a tribo de Israel, que venceu nos primeiros dias ali de Josué, com unidade, ela estava fragmentada. E a gente vive dias assim, que nós estamos como cristãos extremamente fragmentados. Aquilo que a Bíblia fala, que nós precisamos lutar juntos pela fé evangélica, lutar juntos pelo Evangelho, termos um só Senhor, um só Deus, um só batismo, um só Espírito, um só corpo, uma só alma. Não existe, irmãos. Infelizmente, a gente está distante disso porque cada um procura o seu próprio interesse. Na verdade, as pessoas estão muito mais preocupadas com os seus pequenos propósitos do que com o grande propósito do reino de Deus, que é fazer o nome de Jesus conhecido por toda a face da terra. Muita gente está preocupada em fazer crescer o seu pequeno reduto, a sua pequena igreja, enfim, e não está se preocupando com a missão que é de todos. E a gente precisa ter sabedoria, ter palavras brandas em tempos de tanto egoísmo, em tempos em que tantas pessoas querem, vamos dizer assim, estar em evidência. A gente precisa ter sabedoria da parte de Deus, como teve Gideão. Quando Gideão ele chegou ao Jordão, ele passou com 300 homens, e eles estavam muito cansados, e ele disse aos homens de Sucote, ele disse assim: olha, dê alguns pães para que a gente possa seguir a viagem, porque nós estamos cansados, e estamos indo em calço de Zeba e Salmuna, que eram os reis dos midianitas. Os homens de Sucote falaram assim: olha, você já pegou os reis, você já prendeu os reis de Seba e Salmuna, os reis dos midianitas, para que a gente possa dar pão ao seu exército? A gente já está pagando tributo, é mais ou menos o que eles estão dizendo. Você já é rei? E aí Gideão diz para eles assim: olha, quando o Senhor me entregar esses reis nas mãos, eu vou rasgar a carne de vocês com espinheiros ou plantas no deserto. E dali Gideão foi a Penuel e fez o mesmo pedido. Os homens responderam da mesma forma. E Gideão disse: olha, quando eu voltar, eu vou derrubar essa torre de vocês.
O que nós vemos? Nós vemos que Gideão tinha uma certeza. A fé dele era inabalável diante da promessa que Deus havia feito lá, da revelação que Deus havia feito lá atrás. Porque quando a gente encontra, pessoal, pessoas assim, mesquinhas, que não sabem reconhecer uma grande vitória, porque aqui nós percebemos que Gideão teve uma grande vitória, e ele encontra esses homens, e esses homens, eles zombam de Gideão, não reconhecem a vitória de Gideão, fazem como que se não fosse nada. Então, grande esforço parece que coisa alguma. Isso seria motivo para o homem, às vezes, duvidar e dizer, será que o Senhor está conosco? Porque nem pão desse povo eu consigo. Será que eles não estão vendo o que o Senhor fez através de nós? Mas Gideão, ele não olhou as circunstâncias, ele enxergou o que o Senhor tinha prometido que iria fazer. E ele disse, quando eu voltar, vocês vão ver. Porque ele tinha certeza que ele iria vencer. E ele teria, então, a vitória. E diz o texto que Zeba e Salmuna estavam em Carcó com seus exércitos, uns 15 mil homens, 120 mil já haviam morrido. E diz o texto que Gideão foi pelo caminho dos nômades, atacou aquele exército de surpresa, prendeu Zeba e Salmuna e deixou todo o exército em pânico. Então Gideão voltou, prendeu um moço ali e que deu os nomes dos anciãos de Sucote, 77 homens, e ele voltou trazendo Zeba e Salmuna vivos e disse para os anciãos de Sucote, olha aqui, está no meu poder. Vocês não disseram que dariam pão quando nós tivéssemos eles o poder? E prendeu os anciãos daquela cidade, pegou espinheiros e outras plantas do deserto, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Ele prometeu que rasgaria a carne deles com espinheiros no deserto. E a torre de Penuel ele derrubou e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e a Salmuna, como eram os homens que vocês mataram em Tabor? E eles responderam, olha, como vocês sim eram, se parecia com o filho do rei. Gideão disse, pois bem, eram meus irmãos, filhos da minha mãe. Ou seja, eles mataram os irmãos de sangue de Gideão. E Gideão disse, se vocês não tivessem feito isso, eu deixaria vocês viver. Mas como vocês fizeram, ele disse ao seu primogênito, que era Jeter, levante-se e os mate. Mas o moço estava com medo, teve medo porque ainda era jovem. Então olha que Zeba e Salmuna disseram. Eles disseram, olha, mate você mesmo, pois o homem é conhecido por sua valentia. Em outras palavras, eles estavam ali, dizendo para Gideão, você não tem coragem não? Você vai mandar outro fazer? Faça você. E Gideão não só matou, como pegou ali os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos camelos deles. Esse povo ostentava tanto que colocava ouro no camelo. Já pensou, pessoal? Então os homens de Israel disseram para Gideão, olha, domine sobre nós, você, seu filho, o filho de teu filho, porque o povo estava ali ansioso por uma unidade. Quando você olha o último versículo, do último capítulo do livro de Juízes, você vai ver que cada um fazia o que bem queria, porque não havia rei em Israel. Cada um seguiu o seu próprio interesse. Só que aqui Gideão vai dizer, olha, eu não vou dominar sobre vocês. Mas, apesar de ser uma resposta maravilhosa, porque ele diz assim, não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará. O Senhor dominará sobre vocês. Nossa, que resposta maravilhosa. E a gente vai ver que Gideão era amado pelo Senhor. O Senhor se agradou de Gideão. Apesar de Gideão ser alguém que também errou. Quando foi que Gideão errou? Ele não aceitou ser rei, mas ele pediu imposto, despojo, como se rei fosse. Mas quero fazer um pedido, que cada um de vocês me dê argolas do seu despojo. E eles deram, e os midianitas deram ali cerca de 20 quilos de ouro para ele. E o que Gideão fez? Gideão fez uma estola sacerdotal com todo aquele ouro e colocou essa estola ali e pôs na sua cidade em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali. A gente sabe que os objetos de culto que o Senhor havia estabelecido estavam, que eram utilizados para adoração, altar e tudo mais, estavam no tabernáculo. Gideão não recebeu ordem do Senhor para fazer isso, mas ele achou que esse símbolo ele serviria para lembrar que eles deveriam seguir o Senhor. Lembra que eu falei do altar, que as tribos que ficaram aquém do Jordão levantaram, e sobre o perigo do símbolo? Pois é, o perigo do símbolo aqui diz que o povo se prostituiu diante daquela estola sacerdotal, e ela veio ser pedra de tropeço para Gideão e para toda a sua casa, porque as pessoas iam ali e acabavam adorando a algo que Gideão fez. E eu fico pensando, o que levou Gideão a fazer essa estola? A estola sacerdotal naquela época era um instrumento pelo qual, através ali de pedras que havia ali, o Senhor dizia sim ou não, avance ou não avance, entregarei ou não entregarei. Era uma maneira de consultar o Senhor. O Urim e o Tumim. Eu acredito que Gideão se ensoberbeceu com a grandeza da revelação que ele teve. Assim como o apóstolo Paulo recebeu um espinho da carne para que não se ensoberbecesse com o que o Senhor mostrou, assim também Gideão não teve cuidado e acabou se ensoberbecendo. Como ele viu o anjo do Senhor e não morreu, como o Senhor falou com ele, através da lã ali, do novelo de lã, no meio do arraial, Gideão acreditava que tinha uma relação especial com o Senhor e que o Senhor falava diretamente com ele. E ele se envaideceu. Todas as vezes que as pessoas iam ali, viam aquela estola, lembravam da história e adoravam aquela estola, meio que Gideão ficava ali envaidecido, eu acredito, e a sua família também, porque o Senhor havia falado com ele, e ele viu a face do anjo, mas não morreu, né? Viu a aparição do anjo do Senhor ali e não morreu. Diz o texto que a derrota, depois da derrota, os midianitas não mais levantaram a cabeça, e a terra ficou em paz durante 40 anos. Jerubaal, ele foi para a sua terra, ficou morando na sua casa, e ele morreu, e ele teve 70 filhos, porque ele tinha muitas mulheres.
E ele teve um filho com uma concubina que morava em Siquém. E esse filho, ele deu o nome de Abimeleque. Sabe o que quer dizer Abimeleque? Quem deu o nome foi Jerubaal. Quer dizer, o meu pai é rei. Portanto, Gideão, ele meio que, a gente pode dizer que ele trilhou o caminho aí de Balaão. Foi o caminho em que ele até começou bem, terminou mal, porque foi seduzido pela ganância. Foi seduzido pela ganância. Gideão, filho de Joás, morreu em boa velhice e foi sepultado no túmulo de Joás, seu pai. E depois que Gideão morreu, diz o texto que Israel voltou a se prostituir com os Balaíns. No tempo de Jerubaal, não, porque ele tinha uma causa com Baal, né, contra Baal. Mas Gideão morreu, Jerubaal morreu, vamos levantar Baal novamente. O povo se esqueceu. Os filhos de Israel não lembraram, mas o Senhor, seu Deus, que havia livrado do poder todos os seus inimigos ao redor, e não usaram de bondade para com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele tinha feito a Israel. Ou seja, Gideão não era mais querido como foi naqueles dias onde eles disseram assim, levante-se e reine sobre nós, você, seu filho, o filho do seu filho. Eles esqueceram com facilidade todo o bem que Gideão havia feito para a casa de Israel. Isso, irmãos, é algo que eu quero dizer para você claramente, com clareza. Cuidado para que você não termine a sua jornada mal. Nós vamos ver mais à frente que a linhagem de Gideão vai terminar por causa de erros que ele cometeu, por causa da sua vaidade. Ele começou muito bem, humilde, reconhecendo que não era nada. Enquanto ele reconheceu que não era nada, o Senhor disse, você é valente, vai e derrota Israel, porque eu vou ser sua força. Com 300 homens ele venceu um exército, mas depois ele se soberbeceu, achou que era rei. Ainda que não tivesse assumido, ele ficou ali com uma falsa humildade de não ser rei, mas aceitando adoração, aceitando tributo, aceitando bajulações. E isso entristeceu o Senhor. Fez com que sua casa tropeçasse. Fez gerar na sua casa um desejo por poder. Nós vamos ver o que vai acontecer mais adiante. Só que eu quero dizer para você que vive a prática do bem. Se prepare para receber ingratidão. Meu querido irmão, se você inclusive espera gratidão, você está errado. Porque você não está amando como o Senhor deseja que amemos. Porque o amor que o Senhor deseja que nós tenhamos é na semelhança dele. E o Senhor nos ama de uma maneira incondicional. Ele não espera a troca de nós. Ele sabe o que nós somos. Se nós somos gratos, nós agradamos a Ele. Mas se nós somos ingratos, nós estamos agindo conforme a nossa natureza. Então, meu querido irmão, não se surpreenda se aquelas pessoas para quem você faz o bem te retribuírem com ingratidão e esquecerem com facilidade todo o seu esforço, toda a sua luta, toda a sua batalha, todo o seu empenho. Isso é normal do ser humano. E gratidão não é coisa que é própria do homem natural. Se eu estou me dirigindo a alguém que tem o costume de ser ingrato, de agradecer pouco, eu queria que você consultasse seu coração para ver se você realmente, irmão, já é uma habitação do Espírito Santo de Deus. Porque gratidão é própria daqueles que têm o Espírito do Senhor. Quem não tem, não consegue entender os caminhos de Deus e não consegue ser grato por nada. Não consegue nem mesmo enxergar o valor do próximo. E que não seja assim na sua vida. Você tenha uma vida também de gratidão, saiba reconhecer todos que fazem o bem a você, ainda que em algum momento eles venham errar, é normal do ser humano, mas nunca esqueça o bem que você recebeu. Porque gratidão é um dos elementos que a Bíblia estabelece como essenciais para que nós tenhamos aí, para sermos cheios do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Nós nos vemos amanhã para mais um capítulo da palavra. Um grande beijo e até mais.